Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. Hoje um Prevcast diferente, Prevcast com mais 3 convidados para a gente fazer um debate sobre proteção passiva. Estou aqui com nomes que vocês já conhecem, Luiz Fernando da Vetrotec, o Diego da Sabloy e também o Jeff da CKC. E a gente veio aqui para poder falar com vocês sobre proteção passiva. Então, cada um já veio e trouxe o seu tema especificamente. E agora, nós vamos fazer um debate para entender de fato o que é proteção passiva, o que a gente precisa cuidar, quais são as culturas que o mercado tem, se isso é custo, é investimento, como que a gente deve olhar para isso. Primeiro, eu quero agradecer, né? Porque tá uma mesa de honra hoje, gente. Tá muito chique, nomes maravilhosos do setor de incêndio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Renata. A gente que agradece sempre o convite. A gente tem um prazer enorme estar junto com vocês. E, de novo, o programa é um programa que agrega bastante para o público. E quando falar de segurança é uma coisa que todo mundo tem que falar. E trazer esse tema, quanto mais a gente divulgar, melhor vai ser. Ô, Renata, assim como o Jeffrey comentou, o canal de vocês é muito importante. Essa ação é muito legal porque leva conhecimento para as pessoas, né? E é exatamente disso que a gente precisa, né? Que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento para entender efetivamente o que é proteção passiva, né? Então, novamente, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga trocar bastante figurinha hoje e leve bastante informação aí para esse público que está se capacitando cada vez mais. Bom, para mim é uma satisfação estar aqui com o Luiz, meu amigo, Jeff, um craque. Boa. Para falar desse assunto que é tão importante na proteção passiva, e hoje vou poder aprender um pouco mais ainda com essas duas feras, com você. E vamos lá, vamos conversar e vamos aprender mais aí, trocar ideia, trocar figurinha. Boa. Bora. Sabe que quem me deu essa ideia do debate foi o Luiz? Numa conversa, a gente falando dos temas que podia vir pro Prevcast, ele falou, hey, se fizesse um debate com a galera? Eu falei, olha que ideia legal. Então, tanto agora a gente vai fazer o debate da proteção passiva, depois vai ter um debate com a proteção ativa, e depois vai ter um com alguns nomes, da ativa com a passiva. Então, os dois juntos, justamente para que a galera entenda o que é, que cada um, né, igual o Luiz citou, que muitos acham que por ter a proteção ativa já é suficiente, não precisa da passiva. Então, a ideia é a gente explicar que os dois, eles se complementam e eles que fazem a proteção, de fato, né, de uma edificação. Pra gente começar, eu gostaria que vocês explicassem, cada um, o que é proteção passiva pra vocês. Tá. Quer começar, Jeff? Vai lá, Luiz. Vai lá. Não, vai lá, por favor. Vamos lá. Bom, para mim, proteção passiva é segurança, né? É a garantia que você vai ter num determinado evento, que é um incêndio, né? Que efetivamente esse foco de incêndio vai ficar enclausurado em determinado local e você vai ter a segurança e a condição de evacuar aquele empreendimento, né? Então, para mim, proteção passiva ela está totalmente relacionada à questão de segurança. Diego, vai lá, por favor. Vai, manda bala, Diego. Vamos lá. Não, eu entendo que é um sistema, né? Onde cada item ali vai se complementar, né? Você vai ter a porta, você vai ter a parte lá, os visores, você vai ter ali a parte dos caixilhos, as fitas ali intumescentes vão impedir que os gases passam. Você vai ter o hidrante, vai ter o sprinkler. Então, todo o sistema tem que estar funcionando. Eles não necessariamente estão interligados, mas eles estão ali para ser acionado no momento ali do sinistro, ali do incidente, para que a proteção ativa possa estar atuando em paralelo lá embaixo, atacando os focos, para que a coisa não, o fogo, a situação não piore ali, não se espalhe. Então, é um sistema que tem que funcionar perfeitamente ali na hora certa e não pode ter falha, né? Se falhar a bomba hidráulica, vai dar problema. Se falhar a porta, vai dar problema. Então, é um sistema e quando fala sistema, tem que ter um funcionamento ali correto na hora certa. Legal. Acho que não sobrou nada pra eu falar. Sim, sobrou sim, vai. Sobrou tá nada. guardando o jogo, vai. A frase mais bonita vai vir agora, vamos lá.
Não, mas acho que o que o Luiz e o Diego falaram resume muito, assim, realmente do que a proteção passiva é, né? Que é realmente sistemas integrados, que são dispositivos que durante uma situação de incêndio não precisam de nenhum tipo de acionamento, né? Você não vai ter nenhuma pessoa tendo que acionar ou nenhum tipo de sistema tendo que acionar ele. Então, são dispositivos que vão estar lá disponíveis para garantir a segurança, que é aquilo que o Luiz comentou, das pessoas que estão naquela edificação, independentemente de qualquer tipo de acionamento. Então, a porta corta-fogo, ela vai estar lá disponível para compartimentar aquele fogo, para as pessoas poderem sair, por exemplo, na saída de emergência, na escada de emergência ou pela rota de fuga. Há sistemas de envidraçados também, então para compartimentar numa parede, para que aquele fogo e fumaça e radiação térmica não passem para o outro lado. Então, acho que são um conjunto de dispositivos que são incorporados naquela edificação e que vão funcionar de qualquer forma. Então, ela vai estar lá disponível para aquelas pessoas que estão naquela situação para evacuarem o quanto antes. Acho que é isso. Perfeito. A proteção passiva substitui a ativa ou a ativa substitui a passiva? Não, de forma alguma. Como você comentou lá, elas são complementares, né? Então, assim, falando de uma experiência própria minha, já trabalhei em outras empresas e inclusive empresas que trabalhavam com foco em proteção ativa. Então, por exemplo, se a gente pegar um sprinkler, né? Quem garante que aquela tubulação daquele sprinkler não está entupida? Então, se a gente tiver um sistema baseado só numa proteção ativa, um sprinkler, e se aqueles bicos lá estiverem entupidos, no momento do incêndio eles não vão funcionar. Então, a proteção ativa, nesse caso, ela não vai ser totalmente eficiente. Ela precisa de um complemento, que na minha visão é a proteção passiva. Né? Então, eu acho que é um complemento. Né? Não dá para você ter só a passiva, como também não dá para você ter só a proteção ativa. Exato. Não, eu acho que é imprescindível, né? Então, tanto que até nos decretos-leis, né, dos estados, né, sempre em cada tipo de grupo de ocupação é determinada os dispositivos de proteção ativa e passiva. E em todos eles é a união de ambos, né? Então, você sempre vai ter aqueles dispositivos de proteção ativa que são fundamentais para fazer a extinção do fogo, reduzir também a propagação de chamas, né? Por exemplo, os sistemas de SPK, mas a passiva também é fundamental. Então, as duas acho que trabalham em conjunto em prol realmente de garantir um nível de segurança mais elevado. Não vejo como medidas compensatórias, assim, instalou, por exemplo, uma parede e você vai deixar de usar um sistema de ativa e vice-versa. Eu acho que os dois têm que sempre estar presentes com base no risco daquela edificação. E com materiais de qualidade, né? Com certeza. Não adianta, não é... vou economizar numa e investir um pouco mais na outra. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque você só vai descobrir na hora do BO, né? Então, é melhor já estar garantido, respaldado de ter produtos de procedência, certificados, testados, para que na hora que precisar, e tomara que nunca precise, né? Mas as coisas funcionem corretamente. E eu acho que você tocou num assunto bem legal, Diego, em relação realmente à certificação e comprovação da eficiência e eficácia dos sistemas, né? Sim. E isso envolve o que a gente está trazendo um pouco da questão da proteção ativa e da passiva. É uma problemática generalizada que a gente vê muitas vezes fabricantes e fornecedores, distribuidores, tanto da área de ativa quanto da passiva, trazendo sistemas que não têm essas comprovações, que nunca foram certificados, nunca passaram pelas suas comprovações. Se elas não passaram por essas comprovações, elas não desempenham esse papel. Ela não tem essa eficiência que é exigida. E a gente não consegue garantir que ela vai fazer o que precisa, né? Exato. E a gente não está falando de um erro que é tolerável. Por quê? Porque o dia que esse erro acontecer associado a um sinistro, as vidas das pessoas estão naquele ambiente. E aí a gente não fala mais em custo, não fala mais em dinheiro. A gente fala das vidas das pessoas na edificação. Então, acho que você tocou primordial, viu, Diego, na questão da certificação, né, Luiz? Eu acho que, assim, tanto o Diego e o Jeffrey comentaram, são informações essenciais. Por quê? Primeiro, a gente tem que mudar essa questão de cultura. As pessoas têm que entender que proteção não é custo, proteção é investimento, seja proteção passiva quanto proteção ativa. E a gente protege para não usar,
né? A gente faz uma instalação de uma proteção passiva ou de uma proteção ativa esperando não usar. Mas se tiver que usar, ele tem que desempenhar, né? E é muito complicado, porque às vezes as pessoas, elas vendem alguma coisa, mas elas não entregam o que ela vende. Então, estou vendendo para você uma proteção passiva, mas eu coloco uma porta sem certificação. Eu faço uma parede de vidro com vidro que não tem a resistência adequada ou não foi especificado para aquela aplicação. Então, eu estou vendendo uma proteção passiva, mas não estou entregando a proteção passiva. E aquele momento que você mais precisar daquela proteção, você não vai ter, né? Então, isso é muito fundamental, né? Que as pessoas mudem essa forma de pensar, entendam que isso é um investimento e que tudo aquilo, como o Jeffrey comentou, que foi especificado, seja especificado com segurança, tenham produtos de qualidade, produtos testados, homologados, né? Então, isso é fundamental. E tem acho que um ponto bem legal, Luiz, que você comentou, que eu vou aproveitar o gancho, né, Rê? Esse é um problema que pode surgir em vários momentos, né? Que desde a concepção do projeto. Então, a partir do momento que o projeto ele já foi desenhado com um produto ou um sistema que não tem essa certificação, ela já começou totalmente torto. Exato. Então, a segunda etapa é durante o projeto executivo, depois a execução. Na execução, se a obra toma a decisão de não seguir o que foi especificado corretamente, por exemplo, ele já vai seguir por um sistema que não tem essa comprovação e essa eficiência. Então, não vai funcionar de qualquer jeito. E, por último, durante o fim da obra, no comissionamento, né? Então, se não houve o comissionamento correto para fazer a checagem dos sistemas de segurança contra incêndio, vai passar e vai gerar esse risco novamente. Então, durante a cadeia toda, pode ter vários momentos em que isso pode acontecer. Sim. Então, é importante todas essas fases serem totalmente bem feitas para que no final o resultado final seja o quê? A segurança, que é o que o Luiz comentou. Por isso que é extremamente importante que o projetista, desde o começo, vai direcionando quais são as medidas necessárias, as certificações necessárias, o que precisa ser utilizado. Só que justamente acompanhar até o processo final, eu falo uma frase, seu irmão inclusive que completou comigo. Eu falo que prevenção contra incêndio é como se fosse uma orquestra. Então todos precisam tocar junto para que a gente tenha um som perfeito. E seu irmão falou assim, o Rogério falou, e o grande maestro dessa orquestra, Renata, é o projetista. Porque se ele estiver alinhado com todos, ele consegue ir direcionando qual o melhor fabricante, qual a melhor certificação, qual que é o melhor sistema para pôr no projeto, como que a gente consegue seguir, né, da melhor maneira com esse sistema para chegar lá no final e funcionar. Perfeito, porque acho que é como isso o Diego mesmo. falou, a gente só vai descobrir se é verdade ou não, se ele funciona ou não, quando precisar. Eu acho que esse relacionamento entre fabricante, projetista, instalador, engenheiro é fundamental, porque todos eles participam da cadeia. Bombeiro. Bombeiro, principalmente. Todos eles participam. Então, por exemplo, você fez um projeto, você especificou, legal, colocou as soluções adequadas, bacana, ficou lindo, maravilhoso. Aí entra onde o Jeffrey comentou. Tô no momento da obra, da execução. Vou passar um shaft aqui, vou furar essa parede. Se eu não fizer nenhuma selagem daquele tubo, né? Às vezes o projetista não pensou nessa furação, na selagem, enfim, passou. Só que lá na obra, se o engenheiro não souber, se ninguém fiscalizar, se o bombeiro não olhar, às vezes o projeto foi bem feito, mas um problema de execução vai colocar tudo a perder. Aí a gente entra no que você, acredito, acho que foi você que falou agora sobre cultura. Porque, por exemplo, tem muita coisa, vou falar do meu lado projetista, tem muita coisa que no projeto a gente desenha, coloca, só que tem muitos shafts que são decididos na obra e nem chega para nós, porque a gente é só projeto de incêndio. Sim. E aí o engenheiro da obra, ele não conhece todos esses mecanismos que ele precisa fazer. E aí a gente esperar que o bombeiro vai olhar, gente, a obra tá pronta. Nem Então, tem como ele descobrir que tem um shaft. Não, exato. Você tocou num ponto que é muito legal, porque assim, a gente vai conversando aqui e as ideias vão nascendo, né? Então a gente começa a ver que proteção passiva é muito mais do que a gente imagina. Muito mais que uma parede e um vidro. É muito mais do que uma parede, um vidro e uma porta. Você passou um tubo, você precisa selar. Sim. Você tem a selagem perimetral, você tem vários itens, né? O Jeffrey é especialista nisso. Então, por exemplo, você vai ter que proteger uma estrutura. São vários itens que estão ali que muitas vezes as pessoas acham, não, a proteção passiva é só uma porta, é só um vidro e tá bom.
Não é. Então, tem muito mais do que isso. São vários detalhes. E aí entra naquele problema cultural. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber. E o treinamento é fundamental, né? Então, as indústrias têm esse papel de treinar, né? Vocês estão com um podcast que ajuda nessa questão do treinamento para divulgar isso, para que a galera olhe e fale assim, poxa, proteção passiva é muito mais do que isso. Eu preciso me capacitar, eu preciso conhecer, né? Porque senão não adianta um projeto bem feito se a execução não for bem feita. O papel aceita tudo. É verdade. Não, e a educação vai desde realmente disseminar esse conhecimento nas próprias faculdades, nas graduações, né? Deveriam dar uma ênfase muito maior a esses assuntos. Nem tem incêndio. Porque você não ouve incêndio. No máximo, você vai ouvir incêndio em uma aula e de forma extremamente superficial. Sim. Então, e aí, de novo, a falta da educação estimula a falta da cultura da prevenção, né? Então, sem educação, a gente não consegue, primeiro, conscientizar as pessoas de que existe o risco, que o risco de incêndio existe, mata pessoas, morrem pessoas e acontecem todos os dias incêndios. A gente não sabe porque geralmente não são noticiados, porque são incêndios de menor porte. Sim. E muito menos vítimas, né? Agora, quando acontecem os incêndios de grandes portes, então pegar a Boate Kiss ou os últimos incêndios que a gente viu, por exemplo, a gente acaba sensibilizando muito mais, mas a gente acaba esquecendo, porque tudo que a gente não vê continuamente, a gente esquece. E aí não entra na nossa cultura de que o incêndio pode acontecer nas nossas casas, nos nossos edifícios, nas nossas indústrias e assim por diante. Então, a educação realmente está totalmente associada à cultura também. Então, quanto mais a gente educa, mais a gente estimula a cultura da prevenção contra incêndios. Perfeito. E eu acredito que é muito importante, igual você comentou, a gente não tem a cultura de pensar que um incêndio pode acontecer em qualquer lugar, a todo momento, independente de qualquer coisa. Então, eu gosto muito de utilizar uma frase que é não menosprezar os pequenos riscos. Porque às vezes a gente olha super para aquela indústria, fábrica gigante, etc. Só que dentro da minha casa pode ter um incêndio. E dentro da minha casa, às vezes, eu nem sei se o meu prédio tem compartimentação, se ele tem alguma proteção, ou sei lá, tem um extintor dentro de casa. Então é muito importante a galera olhar e realmente ver que o incêndio pode acontecer em qualquer momento e que a gente precisa estar protegido para isso. O Rogério, até você comentou do meu irmão, do Rogério, né? E é uma coisa que ele sempre fala muito desde quando a gente começou a tocar nesses assuntos, né? De proteção passiva, nas palestras. E uma das coisas que ele sempre fala assim, é só você ver como as pessoas optam por fazer o seguro muitas vezes do veículo, do carro, porque existe o risco de você bater, de roubar o seu carro. Só que na tua residência, você vê a proporção é muito menor das pessoas fazerem o seguro de residencial, que envolve incêndio, alagamento, tempestade, e que é um bem muito maior, porque são suas vidas, a sua família, né? E que não tem valor, é muito mais do que um carro, do que um veículo. Exato. Então, acho que essa linha que você está comentando, me lembrei disso e acho que vale a pena a gente sempre refletir nesse sentido. Sim. Exato, e o Jeff falou um negócio muito legal. Se a gente olhar os nossos hábitos dentro de casa, eles contribuem muito para o incêndio. Porque, por exemplo, você vai fazer uma comida, você deixa uma panela lá no fogão, você vai tomar banho enquanto tá cozinhando, né? É verdade. Usar aqueles adaptadores de... Você usa o adaptador Benjamin, né? Com várias entradas, várias tomadas, você conecta tudo ali ao mesmo tempo. Você pode ter um curto-circuito de um fio ali que você puxou, você mesmo fez a sua instalação da sua tomada. Coloquei lá um plug de uma tomada lá para 10 amperes, quero conectar um elemento com 20 amperes. A gente tem hábitos errados, né? Sim. Então é o que o Jeff falou, é a questão da educação, verdade, Luiz, conscientização. Nós temos hábitos errados, né? E é o que o Jeff falou. Muitos dos incêndios não são reportados. Você coloca seu celular lá, começa a pegar fogo ali, o que você faz? Você tira da tomada e não fala mais nada. Mas aquele é um item que poderia ser reportado. Ou deixou a panela de pressão e esqueceu lá, né? E exatamente. ela é um foco de incêndio, acontece muito. Exatamente. E uma coisa que é interessante é que o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ele não legisla sobre uma edificação unifamiliar, né? Uma casa, por exemplo. Então ele não fiscaliza, ele não vistoria.
E isso é o risco maior ainda, porque se o Corpo de Bombeiros ele não entra na parte unifamiliar, que é exatamente isso que a gente está comentando, nas casas, eles não podem ver se seu circuito, por exemplo, se tem uma RT de elétrica, se foi feito todas as instalações elétricas corretamente, e assim por diante. E aí, quando você entra também na multifamiliar, que a gente fala de edificações residenciais, a gente se restringe só às áreas comuns. Não ao quadro elétrico dentro do seu apartamento, que aí você pode fazer milhões de coisas, né? Então, o risco existe, que eu acho que é bem o que o Luiz comentou. O risco existe e ele está lá, só prestes a acontecer. Então, a prevenção tem que realmente existir e a proteção passiva é uma delas, né? Até falando sobre isso, Jeffrey, por exemplo, dentro dos apartamentos é onde eu mais tenho shafts. Sim. Só que não tem vistoria, não necessariamente eu sou obrigado, né, vamos pensar cliente final, a fazer essas proteções. Perfeito. O que deixa de fazer total sentido, não? Total. O que você comentou é fato, porque estimula que as pessoas, por ser um ambiente já enclausurado e fechado, ou seja, não tem como o Corpo de Bombeiros fazer a vistoria e fazer a checagem, essa vistoria acaba sendo só uma vistoria documental. Então você vai, obviamente, verificar se tem ART, se a quantidade de tubulações faz sentido, né, com base naquela edificação. O grande ponto é que realmente todas as selagens devem ser feitas, inclusive nas prumadas dos banheiros, antes de elas serem fechadas. Por quê? Porque é um ambiente por onde propaga verticalmente o fogo e a fumaça. Principalmente, a gente está falando de fumaça, porque vai inundar os apartamentos com fumaça tóxica e quente. Esse é um ponto que muita gente realmente esquece e que não pode esquecer. Todas as selagens emprumadas, não só nos shafts visitáveis, devem ser realizadas. Vou até citar um caso até que aconteceu real. Uma grande construtora, uma das maiores construtoras de São Paulo, ela construiu um edifício e nesse edifício não fez a selagem só das prumadas fechadas, só dos shafts visitáveis. O que aconteceu? Durante a vistoria foi checado, né, do Corpo de Bombeiros, que não foi feita a selagem nessas prumadas. O que eles tiveram que fazer? Já tinham entregue as chaves para os proprietários. Eles tiveram que entrar apartamento a apartamento e fazendo acesso pelo forro do banheiro para conseguir acessar a prumada e instalar as fitas intumescentes, colares intumescentes. Então, que foi um case real que aconteceu. Então, o retrabalho é muito maior. Como que o bombeiro viu Ele isso? viu pela quantidade de tubulações que foi adquirido o material. Então, quando você fala na proporção, a proporção de material de prumada, quantidade de tubulações de prumada é muito maior comparativamente com só o shaft visitável do hall. Então, não fazia sentido para aquela edificação que a gente estava falando em torno de 16, 17 apartamentos por pavimento, você tem uma quantidade tão restrita e pequena de material de selagem corta-fogo. E aí que despertou a suspeita. E aí foi verificado, realmente abriu e não tinha. Então, e aí isso aí foi visto, por exemplo, na documentação da obra. Exato. E aí, por um bombeiro. Por um bombeiro militar, exato. Então, aí que tá, né? Por exemplo, a gente fala, o pessoal olha e pensa isso como custo. Ah, não, eu só vou colocar nos pontos que são visitáveis. Os outros eu não vou investir. Agora ele teve que quebrar tudo e refazer. Ou seja, ele gastou infinitas vezes mais do que ele gastaria se ele tivesse feito corretamente. Além do transtorno para o cliente, né? Para os clientes, que ele já havia entregue as chaves. Então, ele teve que entrar apartamento a apartamento, banheiro a banheiro e fazer isso. Hoje eu vejo que muitas construtoras sérias, né? Elas começaram a adotar realmente os sistemas certificados, testados, aprovados e atendendo integralmente à legislação. Que esse é um caso... Só que a gente vê muitas vezes dispositivos que ficam mais ocultos, não só de selagem, que acabam passando por esse mesmo tipo de problema, né? De não ter o quê? A certificação. Por quê? Porque eles geralmente estão mais ocultos. Isso é uma coisa que a própria proteção passiva já passa, né? Então, o uso, por exemplo, de dampers, né, certificados, muitas vezes não se usam. Por quê? Porque os dampers estão lá na tubulação. Como vai ser feita essa checagem? É muito mais difícil de se visualizar, né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério que muitas vezes a gente se baseia em documento. Né? Tenho muito ranço com isso. Então, vou pegar aqui e vou olhar o documento. RT, hoje o cara vende RT pela internet. Por R$250 no Mercado Livre. R$250 no Mercado Livre. O cara vende RT. Então, hoje, se você basear toda a segurança do empreendimento em uma RT, em um documento, cara, eu acho isso é um risco muito grande de se fazer isso.
Na verdade, entra na cultura, né? A gente É, deixa o que de a gente estar tá olhando pra falando, proteção. É educação, é cultura, é pensar no próximo. Poxa, se eu sou uma construtora, eu tô vendendo sonhos, eu não tô vendendo só uma habitação, eu tô vendendo sonho. Quem tá comprando, talvez vai ser o único imóvel que essa pessoa vai ter na vida. E ela vai entrar num financiamento, muitas vezes, de 30 anos para poder pagar um imóvel. E eu não tô tendo empatia de olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, eu vou garantir segurança para ela. Eu vou fazer com que o local onde ela escolheu viver vai ser o mais seguro possível. Né? As pessoas não têm essa empatia. Então, o cara vende RT no Mercado Livre, o cara falsifica uma documentação, o cara pega lá um manual de uma outra obra e entrega para a mesma Pega obra. uma certificação, um laudo de ensaio de um outro fabricante e Exato, usa. exato. A gente estava comentando, por exemplo, né, fazendo gancho com portas. Às vezes a pessoa, poxa, eu tenho uma porta corta-fogo aqui, só que eu tô te entregando um relatório feito de um outro teste, de um outro produto, te entregando como se fosse aquele que você está comprando. E aí não adianta. Aí no final eu vou juntar um relatório falso da porta, um relatório Gigante, falso que do ninguém vai vidro, ler. uma RT comprada no Mercado Livre, vou te dar um book de obra com um monte de informação errada. Mas o produto que foi vendido mesmo não foi testado. Nada foi testado, o produto não tá lá, é o que a gente falou. Vendi proteção passiva e ativa, mas não entreguei. Né? A gente chegou a pegar, por exemplo, proteção que a gente estava falando lá atrás, se complementa ou não. Chegamos a pegar obras de bicos de sprinkler sem tubulação. Só o bico instalado no gesso. Ninguém vai abrir para olhar. Né? Então vai falar, eu tenho proteção ativa, eu não vou usar proteção passiva. Então, a gente se basear na segurança só através de documentos é muito complicado. Né? A gente precisa realmente de um processo cultural. Eu acho que hoje a gente vive uma nova etapa da sociedade onde está muito ativo tudo isso que precisa ser feito, precisa de documento, etc e tal. Só que aí todo aquele cuidado que tinha antes, ele deixou de existir porque agora só o que importa é o documento. Então, por exemplo, agora se eu tiver uma RT tá tudo bem, agora se eu tiver um laudo tá tudo bem. Eles estão mais preocupados em se respaldar Quem vai caso responder? aconteça alguma coisa do que o funcionamento prático da coisa mesmo. E eu vou falar, Luiz, que eu verdade. tenho um certo receio, nem sei se receio é a palavra, mas dúvida mesmo, se vai chegar o dia que construtoras ou, sei lá, quem faz empreendimentos, etc., incorporadoras, vão ter toda essa empatia que você citou. Eu não sei se esse dia chega. O caminho que eu vejo que talvez vai ser mais assertivo é justamente levar essa informação, essa que a gente fala muito, né, de conscientizar através da educação, levar essa informação pro consumidor final, para ele chegar e pedir para você construtora. Então, eu acho que existem caminhos. Por exemplo, normatização. Quanto mais normas a gente tiver no segmento, as construtoras serão obrigadas a seguir. Então, E normas atuais também. Né? normas atuais, baseadas na realidade brasileira, né, na nossa cultura, como funcionam as coisas aqui, porque não adianta a gente ter norma baseada em outros países que tem uma outra realidade, que tem né? uma outra realidade, não se aplica. Então a gente tem que ter normas que sejam factíveis à nossa realidade. E o que o Renato falou também faz todo sentido. A partir do momento que a cultura chegar nas pessoas, as pessoas só vai comprar lá daquela construtora se ela tiver os requisitos mínimos de segurança para ele. Senão ele não vai comprar. Sim. A construtora A não atende, cara, eu vou para a construtora B. Quando a construtora A começar a perder mercado, ela vai falar assim, opa, eu tenho que agir diferente. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Porque isso é bem isso que você falou, Luiz. Isso tem um valor agregado pro consumidor tão importante. Muitas vezes a gente se prende só aos aspectos de acabamento, né? A gente vê muitas vezes que construções elas têm que ter uma fachada bonita, tem que ter um hall muito poderoso, muito bonito, imponente. E os aspectos de segurança a gente releva, muitas vezes como consumidor também, não só as próprias construtoras ou incorporadoras, mas é o inverso, né? O valor realmente da segurança contra incêndio, ela é muito mais valiosa do que o valor dos revestimentos, esse tipo de coisa. O que adianta ter uma edificação linda, mas perigosa? É melhor ter uma edificação segura e mais simples, né? Sim. E lembrando que a conta, né? Muitas vezes a gente faz a conta e as pessoas falam, nossa, isso custa muito caro. Sistemas de segurança contra incêndio.
é um valor proporcional muito, muito baixo. Então, pegar a representatividade da segurança contra incêndio para o benefício que ela traz e do risco que ela pode gerar caso não exista proteção passiva naquele ambiente, por exemplo, é irrisório. Ele é pouquíssimo representativo. Então, acho que eu e o Luiz estava conversando exatamente, né? O Diego também, exatamente da proporção de quanto isso representa. Então, é um cálculo que todo mundo precisa fazer, eu acho que é importante, e para mostrar que essa segurança super vale a pena. E um ponto que eu acho assim que é muito complicado, porque assim, você especifica, aí ele entra dentro de uma construtora e vai parar onde? No departamento de compras. E ali se olha número. 3 orçamentos. 3 orçamentos, eu tenho uma porta que custa 1.000, uma que custa 5.000 e uma que custa 10.000. Eu vou comprar de 1.000. Eu não tô nem aí, eu vou comprar mais barato. Então, Já é final de obra, eu tô colocando as portas. Isso não foi visto lá no começo, não foi chegou visto, eu agora. tenho que economizar, já estourei meu orçamento porque eu não me planejei, né? Eu paguei mão de obra desnecessária, comprei material errado, agora eu tenho que economizar. Ah, então eu vou comprar a porta mais barata que tem, né? Eu vou comprar, eu não vou fazer selagem em tudo, só vou fazer onde o bombeiro vê. Exato, né? exato, é isso mesmo. Ah, então, para que eu vou ter um fire stop em tudo? Não, só aqui, só ali. Eu vou fazer... Ah, para que toda a estrutura? Faça um pedacinho. É isso Não mesmo. vai ter pegar uma fogo RT? em tudo. Ah, RT eu tenho. Aí uma outra coisa que a gente tá falando de RT. Hoje, quem fiscaliza a RT para verificar se o profissional que assinou a RT é capacitado para aquilo? Ninguém. Aí você vai fazer uma obra civil, tem um engenheiro elétrico que tá assinando a RT para você. Tem um engenheiro lá, têxtil, se bobear, ele assina. Então, a gente está se baseando num documento que muitas vezes a pessoa que preencheu Sim, não está capacitada para aquilo. é isso mesmo. Então, E uma isso é situação muito perigoso porque a gente entra num limbo onde ninguém responde por isso. Então, o bombeiro, né, o quartel, enfim, o órgão que cuida disso precisa ter um documento de responsabilidade, a construtora precisa emitir algum e um documento é emitido, seja uma RT ou uma RRT. O CREA não se responsabiliza se a pessoa tem certificação, se a pessoa, sei lá, tem alguma pós, estudou para isso, se tá na grade dela ou não. O bombeiro também não tem a obrigação de olhar se essa RT é válida ou não, até porque a RT não é nem um pouco difícil de falsificar, é muito simples, qualquer pessoa pode falsificar, você pode inventar registros, dá pra você inventar várias coisas. Então fica num limbo muito grande, a mesma coisa que acontece com certificação, da galera inventar, na RT a gente tá seguindo exatamente o mesmo caminho. Tem, igual eu comentei que tem... Hoje acho que não tem mais, porque o CREA conseguiu intervir no Mercado Livre. Mas antes era vendido RT de inspeção de sistema de incêndio por R$250. Manda o endereço e a área, a gente preenche e te manda com a taxa inclusa. Com a taxa inclusa, que é Mas R$100. loucura. Isso é uma Isso, loucura. isso é verdade. É ridículo. Eu já trabalhei com obra e já preenchi muita RT. Você pega a própria RT, você descreve o que você vai fazer. Quem garante que o que está descrito ali é o que foi executado? Quem garante que aquele profissional que assinou a anotação de responsabilidade técnica, ele tem conhecimento necessário para aquilo? Então, assim, novamente, a gente basear a segurança de um empreendimento em um papel. E quando que a gente precisa da proteção passiva? Porque a norma nem sempre traz, né? Muitas vezes ela traz, por exemplo, o residencial, ela precisa de compartimentação vertical, mas ela não especifica muitos detalhes de a partir de qual tamanho, quando, etc. Mas quando que eu preciso pensar em um vidro, em uma porta ainda mais simples, né? Porque a gente tem ali uma escada e etc. Mas quando que a gente precisa pensar nisso? Eu penso que a proteção passiva ela tem que estar realmente em toda edificação. Independente do tamanho? Independente do tamanho, você vai ter alguns dispositivos de proteção passiva. Óbvio, quanto menor o tamanho, né, daquela edificação, os riscos são mais restritos, né? Então, o tempo de evacuação daquele ambiente é muito mais rápido do que, por exemplo, um arranha-céu. Então, se pegar um arranha-céu, ele vai tomar muito mais tempo. Então, consequentemente, os dispositivos de segurança contra incêndio de proteção passiva acabam se tornando muito mais robustos, vamos dizer assim. Então, tempo de resistência sobe, distância de distanciamento para percorrer a rota de fuga são também menores e assim por diante. Então, os dispositivos acabam se tornando muito mais robustos. Mas eu vejo que a proteção passiva ela entra em várias frentes, não só a compartimentação. Então, se você pegar uma edificação, se você
tem uma edificação junto com a outra, uma indústria do lado da sua casa. Você tem já um dispositivo de segurança contra incêndio, de proteção passiva, que é o próprio distanciamento. Então, o distanciamento entre as edificações. Por isso que a proteção passiva ela acaba entrando em qualquer tipo de edificação. E, obviamente, quanto mais risco ela gera para os ocupantes, tem que realmente ter um nível maior para esses sistemas, de tempo, de qualidade, e aí entram outros dispositivos como porta, vidros, compartimentação, vidros resistentes ao fogo, selagem corta-fogo, proteção estrutural, controle de materiais de acabamento e revestimento, todos eles, controle de fumaça e assim por diante. É por isso que é o que a gente falou lá atrás, a proteção passiva vai muito além do que a gente imagina, né? Não é só uma porta e um vidro. Exato. Né? Então, se eu furei a parede, passei uma tubulação, eu preciso, né, estancar eu isso. fiquei muito chocada com isso, porque eu tava conversando com o Roberto, da BPP, e a gente tava debatendo, né, onde utilizava, e ele falou justamente isso. Ele falou, Renata, eu tava falando de shaft e tal, eu falei, Roberto, se eu fizer um shaft todo fechado e passar toda a minha tubulação lá dentro, eu preciso compartimentar? Ele falou, não, nesse caso, não no shaft, mas todas as saídas terão que ser compartimentadas. Eu falei, tá, peraí, até o registro do meu chuveiro, dele sim. Eu falei, caraca, então, pensa, é o que você falou, Luiz, é muito além do que a gente tá acostumado a ver. Não, vai muito além. Para cada compartimentação, para cada furinho que você tiver na sua parede, já é um lugar onde o fogo pode passar. É o que a gente estava comentando. Como é que você vai convencer a construtora que faz um prédio que tem milhares de furos na parede e falar para esse cara, você vai ter que... Exato. Né? Vai ter que estancar todos esses furos que você fez aí, vai ter que selar tudo isso, porque o fogo, a fumaça vai passar. Né? Então, esse... É de muito novo, cultural. E qual que é o risco dessa galera que não faz essa compartimentação ou que faz com produtos que nós não temos certeza se vão funcionar quando precisa? Vai responder civil criminalmente, né? Se você, por exemplo, tem... ainda mais se alguém emitiu uma RT de um produto sem certificação, né? Deu um problema, Exato. Tem um sinistro, essa pessoa ela vai pagar por isso. Então, ela é corresponsável. Esse é um problema muito sério, porque as pessoas acham que nada vai acontecer. Eu assinei uma RT de qualquer jeito, coloquei um produto sem certificação e tá tudo bem. Se der problema, né, essa pessoa... Mas isso vai acontecer, mas antes disso já aconteceu o problema, já morreu pessoa, já teve... Né, então, o problema é a hora que acontece lá o sinistro... Né? Não vai ter lá a selagem, vai passar fumaça, vai ter a intoxicação, a pessoa vai morrer ali, vamos dizer assim, de bobeira por causa de uma selagem, por intoxicação de fumaça, ou porque a porta não funcionou direito, ou porque qualquer outro sistema não funcionou direito. Então, a questão do processo, isso é uma parte que ele vai responder, mas antes disso também já aconteceu toda... a problemática ali que afetou em vidas, né, nas pessoas ali. E é uma coisa que é interessante, né, Diego, que acaba virando um passivo. Eu gosto de chamar essa palavra muito séria, assim, que quando você usa dispositivos de segurança contra incêndio que não são testados ou que não funcionam, que não têm a sua eficácia comprovada, você cria um passivo eterno. Porque aquela edificação, até que aquele dispositivo seja corrigido ou substituído por um sistema que é certificado e aprovado, testado, e que atende aqueles requisitos exigidos pelo Corpo de Bombeiros, você tem um passivo enorme, porque o incêndio, como a gente comentou, pode acontecer a qualquer momento, e aí você tem as pessoas lá, e esse passivo é eterno para uma edificação. Pode ser residencial, para uma indústria, para uma edificação comercial. Então, qualquer tipo de edificação vai ter o uso de um dispositivo que não tem a sua comprovação, para sempre ela vai estar com esse passivo, né? E aí as vidas das pessoas que estão naquele ambiente que acabam sendo o prejuízo que vai acontecer caso venha acontecer um incêndio. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que quando a gente fala muito em certificação e testes, né? Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas veem o teste e a certificação como algo que está penalizando, que o conto não é. Pelo contrário. O teste e a certificação, ela é só para mostrar... É a tua segurança, Exato. né? É o mínimo, né? O mínimo. E o quão bom o seu produto é. Se ele foi aprovado
tem a certificação, passou pela comprovação de que o sistema de proteção passiva funciona, que ótimo, lindo, perfeito. Se não passou, a gente tem que melhorar o quê? O sistema. Sim. Para que ele chegue nesse requisito mínimo, que é o da exigência para segurança contra incêndio, e aí consiga atender os requisitos. Então, é uma forma de melhorar também o que a gente está ofertando para o mercado. Então, se, por exemplo, um vidro que está lá é um vidro que precisa ser um vidro resistente ao fogo, EW 60 minutos. E foi testado, chegou só nos seus 35 minutos. Tem uma margem aí, precisa ganhar esse tempo. Sim. Então, precisamos aprimorar, precisamos desenvolver um produto melhor para tentar atender esse requisito. E não fazer o inverso. Não vou testar porque eu tenho medo de falhar. Não, Tá não muito existe difícil. isso. Exato, tá muito difícil. Então, é o inverso. A gente tem que pensar proativamente, né? Ou fazer aquilo que a gente comentou, né? Eu quero colocar um sistema EW60, mas no relatório passou com 37, eu pego o relatório, te entrego lá. Por norma, ele vai ser um EW30. Sim. Te entrego para Renata. Tá aqui o relatório, Renata, do meu sistema. Exato. E aí eu coloco lá na sua obra um 60, mas só passou 30 no teste. Né? E eu não posso falar nunca que ele é 30, porque acontece muito isso. Eu falo assim, não, o meu vidro é um EW60. Mas o teste está me dizendo que é um EW 35 minutos, 30 minutos. E é isso, então é outra coisa que eu vejo que a gente precisa aprimorar entre todos os fornecedores, né, fabricantes, e ter esse mindset, um mindset mais proativo de, legal, não tenho, então não vou ofertar, eu vou testar e aprimorar meu sistema para atender. Eu acho que esse é um ponto legal que vai até para os projetistas, né? Ia Olha, falar bem. qual que é a solução? Eu preciso projetar esse tipo de produto. Quais são as marcas que eu vou especificar no meu projeto? A marca A, B, C. Legal. Marca A, B, C, você tem os testes? Você tem os laudos? Comprove antes. Ah, poxa, a minha solução é para 120 minutos, mas esse cara só tem para 90. Então, esse cara aqui, ou você faz o teste, como o Jeff falou, você vai montar um sistema, vai submeter isso ao teste de fogo para verificar se ele vai ter eficiência para 120 minutos. Tem, legal, você põe no seu projeto. Não tem? Calma aí, esse cara aqui não pode porque ele não é... Exato. Não Não adianta o jeitinho. É isso né? mesmo, é Senão... isso mesmo. E não adianta, eu vejo que sim, muita gente fala assim, não, porque aí o meu produto vai encarecer. Eu vou ofertar um sistema mais caro porque eu não consegui atender o requisito e para eu poder atender, eu tenho que investir mais no meu sistema e, consequentemente, vai custar mais o meu sistema. Sim, naturalmente. Isso é natural de qualquer coisa. Só que você não pode vender uma coisa que é mais barata e que não atende ao requisito. Então, cai exatamente nisso que você está falando, Luiz. E isso da gente ter acesso aos fabricantes, a galera do IPT, a outros laboratórios, enfim, conseguir conversar é muito importante, faz muita diferença para nós projetistas, porque, por exemplo, isso que você citou agora, Luiz, de citar o fabricante, etc. Tem muitas coisas que a gente consegue citar, tem outras coisas que fogem da nossa alçada do que o cliente vai instalar no local. E recentemente teve um caso de uma obra que nós estamos atendendo e eles iriam colocar aqueles isopainel. A gente falou, não, tudo bem, né, nas áreas e tal. Só que as áreas que forem parede de compartimentação, eu preciso de um isopainel que resista. E todos os laudos. E a empresa me mandou todos os laudos. E eu olhei, falei, olha, esses laudos não comprovam que ele resiste. Na verdade, ele deu um classe 2A, fala que tá resistindo a 30 minutos e eu preciso de 120. Então, a gente tá muito longe. O dono me ligou. Ele ficou, acho que uns 15 minutos me xingando de tudo quanto é nome. Dono da empresa ou... Dono da empresa, não o meu cliente, o fornecedor. Fornecedor. A empresa X que Tá. faz o isopainel. Me Fornecedor. ligou que eu era louca, que tipo de engenheira que eu era, porque era só ler, que tava muito claro, e lá. Eu falei, tá bom. Falei, vou dar uma olhada de novo e eu te retorno. Olhei todo o laudo de novo, eu falei, gente, tá muito claro. Mas quem tinha ensinado o laudo era o Berto. Falei, eu vou ligar pra quem ensinou, vai poder me garantir que o que eu tô pensando é certo. Liguei pro Berto, o Berto falou exatamente. Ele falou, não. Ele foi isso aí? Ele falou, esquece. Ele falou, como você colocar papel no fogo. Não pode. Então, só que um projetista que não tem esse contato direto, já começa realmente a se questionar, já começa para, tá, peraí, será que é, será que não é? Porque é uma prática muito grande do mercado das empresas quererem ficar entregando esses laudos mentirosos. Exato, para E tentar forçar. ludibriar, né? É. Ludibriar. Mas aí você tocou num ponto muito legal, Renato. Porque assim, quem não tem contato, crie, tenha.
né? Da mesma forma que você foi atrás desses contatos, outros projetistas precisam fazer o mesmo. Inclusive, a gente vai deixar o contato deles aqui, né? Já que é pra ter contato, vamos deixar os contatos. Deixa do Diego aí, ó. Luiz, Diego, Luiz atende Jeff. todo mundo. Eu vou começar a falar aqui, deixa eu pegar os dois. Exatamente. Porque assim, da mesma maneira que você pensou, poxa, eu preciso me capacitar, porque você também se capacitou para fazer os seus projetos. Então, da mesma maneira que você pensou, poxa, eu preciso me capacitar. Se eu estou especificando uma solução, eu preciso saber se essa solução que eu estou especificando é segura. Então, como é que eu vou saber? Teste, fabricante, IPT ou outro órgão que faça homologação. Então, outros projetistas têm que seguir o mesmo caminho, né? Vamos abrir portas, vamos lá atrás de quem sabe, vamos especificar isso, né, com consciência, porque muitas vezes o fabricante, no interesse de vender, ele, como esse que você comentou, ele vai te entregar qualquer laudo, vai tentar, né, de certa forma, te ludibriar para você, não, ok, beleza, o cara falou mais alto, vou pôr a solução dele, vai te pressionar, você vai colocar a solução dele, ele vai continuar vendendo isso. Um caso prático, por exemplo, a gente já recebeu especificações de empresas querendo fazer portas, pedindo vidros com uma característica totalmente diferente daquilo que ele queria aplicar no mercado. Eu falei, não, cara, você precisa testar, você precisa desenvolver um produto. E para essa aplicação, o vidro tem que ser esse. Não, mas eu passo esse custo para o cliente, depois se o cliente quiser, a gente desenvolve o produto. Não é assim que funciona. E se todo mundo der um jeitinho, né, eu tô vendendo vidro para qualquer um, o Diego tá vendendo qualquer tipo de porta, o Jeffrey tá fazendo qualquer tipo de instalação lá, e a gente é corresponsável, né? Sim, exato. A gente, todo mundo que tá aqui, né, a gente é corresponsável. Sim. Se a pessoa desenvolve uma coisa que é um sistema que não cumpre essa função, e a gente realmente participou em conjunto. Exato. A gente é corresponsável. Eu lembrei de uma história legal aí que você comentou. O pessoal realmente, eles usam muito de alguns artefatos para o quê? Tentar realmente criar ludibriar, né? Então, na verdade, eles acham que entregar qualquer papel que tenha logo do IPT ou de algum órgão é tipo pronto, é isso. Qualquer selo, é o laudo. Coisa. Tá pronto. E aí a reação e resistência ao fogo, eu recebi inclusive uma vez uns laudos de ensaio para tentar suportar um projetista que estava tentando analisar se um verniz era retardante a chamas e se ele atengia também a resistência a fogo. Não só reação, mas resistência. E além do laudo de ensaio, tinha um relatório que foi escrito por um químico dessa empresa que estava fazendo a própria conclusão do relatório do laboratório. Então era um ensaio só de reação ao fogo. E aí, obviamente, todo ensaio de reação ao fogo dura um determinado tempo, porque vai começar o ensaio e vai terminar. Perfeito. E a conclusão que esse responsável fez foi de que não, ele durou por tanto tempo o ensaio, então consequentemente ele é resistente ao fogo. Então eles misturam algumas coisas para tentar o quê? Passar pelas pessoas que não têm o quê? De novo, ele vai voltar àquele assunto de educação. Ele não tem não sabe distinguir a diferença muitas vezes, então a quantidade de vezes que ele deve ter enviado isso e foi aprovado, deve ter passado muitas vezes. Da mesma forma, eu dou um exemplo aqui que é muito comum, né, Luiz? De ter vidros para-chamas, ou vidros E, utilizados em situações em que você não pode. Você tem que ter um isolamento térmico ou um redutor de radiação para atender a legislação nesses requisitos. E isso acontece muito. Então, eu vejo vidros que são ofertados em situações que não vão desempenhar em nada a segurança. Perfeito. Ele vai te permitir que vai passar todas aquelas calorias e a compartimentação se quebra imediatamente. Então, reação, resistência, classificação de compartimentação, né? Se é um para-chama, se é um corta-fogo, um redutor de radiação. As pessoas usam muito dessas formas de tentar ludibriar. E até a frase do já aprovou várias vezes. Em todas as minhas obras eu uso isso. Eu tô há 20 anos no mercado. Exato. Falando disso de laudo, de ler o laudo, a gente recebeu esses dias também uma igreja ia colocar um forro. E a igreja precisa de semar, então a gente falou, antes de você contratar algum forro, pede pra me mandar os laudos. E o pessoal me mandou. Realmente, dava que resistia a fogo, etc e tal. E no meio do laudo estava escrito assim, tem isopor, e o isopor, por não ter uma proteção, não era aquela sanduíche, ele pinga, goteja de maneira quente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, não dá pra usar. Ele falou, não, mas é resistente ao fogo. Eu falei, não.
legal. Falei, mas ele pinga quente nas pessoas. Tipo, não faz sentido. Não, mas é que tem que ser resistente ao fogo, não importa se pinga. Eu falei, gente, tipo, como assim? Não importa se pinga. Então, isso, até o que o Luiz comentou, de ter esses contatos, essa consciência, esse conhecimento para debater, é muito por estar nesse meio, seja a BPP, seja os eventos do Rogério, os treinamentos. Inclusive, semana que vem tem um, né, de selagens. Sim. Até você vai ser professor, não vai? Vou estar lá, vou estar lá. Vai dia estar lá? 18, Vai, dia 18 18 e vou 19. ter aula contigo, então. Você também vai fazer? Vou. Nossa! Legal, legal. Você tá em Vamos todas junto. também. Meu Deus. Arroz de festa, né? Então, a galera realmente precisa entender que prevenção contra incêndio, o que a gente sempre fala, não é só um projetinho. Vai muito além disso. Você precisa desse network, de ter contato com essas empresas para entender que o buraco é muito mais embaixo do que a gente vê. E, principalmente, soltar a muleta do bombeiro aprovou, sempre foi assim, a norma não fala isso, porque a gente fala muito que a norma, ela traz o mínimo, né? O mínimo que você precisa É o fazer. requisito mínimo, é isso mesmo. A partir disso, é do projetista, é do fabricante entender os caminhos, os melhores caminhos para seguir. Legal, é isso mesmo. Sim. O que mais, gente? Questão de manutenção. Eu preciso fazer manutenção na proteção passiva? É fundamental. Todo Sério? mundo esquece que a manutenção ela tem que acontecer em todo tipo de dispositivo. Eu digo assim, se a gente faz manutenção nas coisas da nossa casa, né, que tem um desgaste comum por conta do uso, então até a pintura, por exemplo, das paredes da nossa casa, a gente vai ter que refazer, né? Então, naturalmente, tudo que é incorporado a uma edificação, que são os elementos de proteção passiva, então, um sistema envidraçado, né, uma porta corta-fogo, ou selagens corta-fogo, você tem que, primeiro, fazer uma inspeção periódica. Então, a gente sempre recomenda uma inspeção periódica para verificar se tem algum tipo de dano aparente, visual. E segundo, se houver, essa manutenção tem que ser executada a toque de caixa. Por quê? Porque uma vez que uma porta, por exemplo, está desregulada, porque o pessoal que estava fazendo as obras numa edificação nova danificou. Ficar vulnerável é mais um ponto, né, onde o fogo e a fumaça vão passar. Se esse vidro, por exemplo, alguém passou e quebrou ele, trincou o vidro, né? E ele também não pode mais, tem que ser substituído. Ou se aquela caixilharia ela ficou torta, criou algum tipo de vão, algo nesse sentido devido a algum impacto, também tem que ser substituído. Proteção de uma estrutura metálica, muita gente também pensa, não, uma vez que eu protegi com revestimento tumescente uma estrutura metálica, eu não preciso fazer mais nada nunca? Não! Primeiro, inspeção, se houver algum dano por intempéries ou por alguma reação química, aplicou algum produto químico, ou é um ambiente extremamente agressivo, tem que ser feita a manutenção localmente para que aquele sistema funcione numa situação de incêndio. Todo mundo acha que a manutenção está envolvendo só, muitas vezes, a ativa, mas não. A Eu proteção realmente passiva... eu sabia que pintura de madeira Sim. precisa ser retocada, mas o restante não sabia. A Eu- cada quanto tempo tem que ser feito isso? Vai variar sempre de cada tipo de sistema, né? Então, a gente, por exemplo, dos sistemas nossos da CKC, a gente recomenda que hajam inspeções anuais ou bianuais, que é um tempo bem tranquilo, né, para fazer uma inspeção visual. Mas a manutenção em si vai depender realmente do tipo de dano ou do desgaste que aconteceu. Então, acho que para cada situação é um período de manutenção distinto, né? Sim. Falando de portas, é mais óbvio ainda, porque a porta você usa ela todo dia, né? Então não tem como a pessoa passar lá e ver que ela não está fechando direito e não tem problema. Já ou a fechadura não está travando, a porta está ficando... Ou ela não está fechando toda, está sem pressão na mola da dobradiça. Então é bem simples de estar fazendo, de você estar verificando. É legal a inspeção anual também, funciona bem assim, você vai lá, dá uma pressão na dobradiça, dá uma lubrificada ali nas fechaduras, ver se está acionando os pinos, tudo certinho. Essa inspeção. Vai chegar uma hora que isso fica até natural. Para mim, igual a gente estava comentando no episódio, né, no podcast, onde eu passo, que eu vejo a porta do guarda-fogo, eu já dou uma olhada de cima a baixo. A gente voltou do almoço hoje já olhando as portas aqui Já do prédio. inspecionaram todas as portas já. Mas tem um negócio que, assim, que você comentou, é muito verdade, Diego. Por exemplo, e é muito comum, às vezes você vai abrir uma porta ou a porta tá lá, cara, você vê que ela já não tá tem alguma coisa desregulada, que a porta já tá entrando lá
né, com uma interferência, Sim. a pessoa vai, bate, A dá uma porta começa a porrada na cair, porta. né? E o pessoal fala, não, a porta tá aí, enquanto ela não cair, né? E ninguém vai lá dar um ajuste na porta. Ela tá raspando no chão às vezes, que o parafuso ali meio que soltou, ela dá aquela caída dela, fica raspando, não funciona mais o fechamento automático. E a porta é um elemento aí crucial no momento aí do sinistro. Então, é bem simples de você estar fazendo essa verificação e tem coisa que é óbvia, assim. A pessoa não faz, às vezes, por deixar. E exatamente, porque ela tá na sua rota de Ela fuga, tá na né? rota de fuga, Você tá exatamente. vendo todo dia. Eu Acho que é um preciso- dos sistemas que você mais tem contato da E eu, proteção passiva. eu preciso passar por ela para eu poder evacuar. Ela tá no meu caminho. Exatamente. Né? Eu Se uma acredito- porta dessa não abre na hora, como que Né? faz? Eu acredito que até um ponto bem importante seja a gente deixar bem claro por que é importante deixar a porta corta-fogo fechada. Porque ainda tem muita gente que não sabe a importância dela. Ela é uma porta pesada, que eu coloco 1 litro de amaciante ali pra segurar e tá tudo bem. Por que ela deve ficar fechada, Diego? Porque ela faz a compartimentação no momento do incêndio, ela tem a propriedade física ali de segurar o fogo, né, devido à questão da chapa e tal, e a compartimentação, a retenção da caloria, da temperatura. Então, devido ao núcleo dela, que é corta-fogo. E ele também faz a retenção ali da temperatura dentro onde está pegando fogo, está 1000 graus, e do outro lado está acessível para o bombeiro atuar, para ele fazer algum resgate. Então, a porta ela tem essa propriedade e a questão dela funcionar para a rota de fuga. Então, o funcionamento dela tem que estar perfeito, o retorno por mola está funcionando certinho, a pessoa saiu, ele volta, fecha e faz a retenção. Esse é o funcionamento básico da porta. Existem casos que ela fica aberta, mas você coloca um retentor ligado ao sistema de emergência. Então, aciona o sistema de emergência, o retentor magnético ele desliga e a porta fecha para fazer a compartimentação. E, gente, a gente falou de manutenção. Agora, quando esse sistema passa por um princípio de incêndio, eu posso continuar utilizando ele? Eu preciso fazer alguma verificação? Como que funciona? No caso Ele da porta, o perde. ideal é trocar. Falando em trocar. vidro, mesma coisa. Uma vez... A selagem também é a mesma coisa. Acho que todos os dispositivos de proteção passiva, uma vez que tiveram contato direto, né, com o incêndio e a fumaça, eles devem ser substituídos para garantir a eficiência dele, né? Porque eles então, que ele desempenhe o mesmo papel de uma nova. Eles começam a ser consumidos, né? Foi acionado, né? Ele passou a ser consumido e você não sabe o tempo de consumo daquilo. Você não sabe a durabilidade que ele vai ter a partir daquele momento, né? Então, se eu tô falando de um prédio, sei lá, pegou fogo no térreo e ele tem 20 andares. Esse fogo subiu, mas, sei lá, chegou no andar 13. O restante, eu troco tudo também? Ou posso só desses para baixo? Ou melhor, uma inspeção, um laudo, etc. É importante sempre a inspeção. Acho que a inspeção é básico, mas eu acredito que uma vez que ele não teve contato, ou seja, não teve dano ao sistema... não vai prejudicar na eficiência num segundo sinistro, né? São aplicações individuais, né? São aplicações totalmente, uma selagem, por exemplo. Teve um sinistro e esse fogo ficou até o 3º pavimento, por exemplo. De lá para cima, que não teve mais a passagem de gases quentes, fogo, ou seja, esses sistemas não tiveram nenhum tipo de dano. Então, não tem a necessidade de substituição. Eu focaria sempre nos que tiveram contato direto com fogo. Os que estavam lá embaixo funcionaram, né? Exato, Funcionaram. seguraram. Que se o fogo não chegou lá em cima é porque foi bem feito lá embaixo, né? Exatamente. Muito bom. Gente, acabou. Tem mais algum tema que faltou a gente falar? Da nossa lista, a gente andou por todos. Se deixar, a gente fica até Olha o tamanho amanhã. da lista da Renata. né? Eu Que eu fiquei fico- colando aqui. Já tava só de olho aqui, já colando. Cada coisa que eu escrevo, o Jeff já tá... Peraí, o que será que ela vai perguntar da próxima vez? Gente, eu não... Você já veio no podcast esse ano, Jeff? Foi ano passado? Eu acho que foi esse ano. Foi esse ano? Você já teve que Eu falar acho. o que é prevenção em uma palavra? Falei. Ah, Falei no todo Prevcast, mundo. na verdade. Preview Weekend. No Preview Weekend? Preview Weekend. No Preview Weekend. Você não, né? Oi? Você não, né? Não teve que falar ainda o que é prevenção contra incêndio em uma palavra? Não sei. Mas Eu acho que não, né? Mas eu já até falei. Você falou no começo. Segurança. Aí eles até me mandou o WhatsApp. Cancela, o Luiz já falou. Isso que eu ia falar prevenção. Prevenção é prevenção. O Diego falou investimento.
Achei interessante. Bom, Gente, pra investimento. gente encerrar, eu queria bastante que vocês mandassem um recado pra galera que tá assistindo. Seja um recado de conscientização, de motivação, um puxão de orelha, enfim. Mas deixasse aí um recado, uma recomendação pro nosso público. Bom, assim, para as pessoas que são envolvidas no projeto, eu acho que é bom sempre se aperfeiçoar, assistir conteúdos como esse, com 2 craques desse aqui. Hoje eu aprendi muito. Mas assim, eu acho que é importante participar disso. A ABPP Café tem conteúdos bem legais também. Tem muitos seminários aí anuais, tem o CIP que a gente participa, que a gente vê muita coisa diferente também, sempre tem novidades. Então quem está nesse meio é sempre bom se aprofundar mais, se envolver mais, porque é um investimento em conhecimento. Então você pega ali um tempinho, meia horinha, igual foi aqui, 1 hora, você aprende muita coisa. E pro dia a dia, para as pessoas do dia a dia, você mora em apartamento, você frequenta aí, trabalha em prédios, não custa nada também dar sempre uma olhadinha ali, ou aquela porta, ou aquele sistema ali tá estranho, não tá parecendo adequado, dá um toque ali para a pessoa que cuida, o zelador, porque você está contribuindo aí pro meio que você frequenta, para as pessoas que estão aí ao seu redor. Então é importante aí o envolvimento de todos nesse processo. Legal, Diego, muito Parabéns, bom. cara, Bom legal. mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a gente vive uma das eras onde tem mais conhecimento sobre esse tema, né? Em todos os lugares. Você vê, tem YouTube, tem Instagram, tem LinkedIn. O momento onde as empresas estão muito focadas em transmitir isso. As associações chamando cada vez mais a gente para participar das coisas. Então, realmente, só não entra, só não participa, só não busca conhecimento quem não quer hoje, né, Diego? Sim. Verdade. Eu acho que o compartilhamento de conhecimento que você comentou, Diego, é muito bacana. Eu queria convidar todo mundo sempre a acompanhar todos os Prevcasts aqui, que são fantásticos. Eu assisto vários deles e eu acho muito bom. Tá ao lado aqui do Diego, do Luiz, de você, é sempre um prazer enorme. Então eu queria agradecer novamente aí pelo convite e incentivar todo mundo a realmente buscar o quê? A prevenção correta. Buscar sempre sistemas que são sistemas certificados, sistemas que são testados, comprovados, porque a gente é corresponsável nessa escolha. Então, uma vez que a gente escolhe o certo, a gente pode deitar nossa cabeça tranquila no travesseiro e falar, não, essas pessoas vão estar lá seguras. Seja a gente um projetista, seja a gente um bombeiro, seja a gente alguém da área do fornecedor ou o próprio cliente. Então, é fundamental a gente pôr a mão na nossa consciência e sempre tomar a decisão correta, de buscar o que é o certo, o que é seguro, né? Então, a gente trouxe vários cases aqui de coisas que podem não dar certo durante um processo, né, de uma construção de uma edificação, mas também a gente trouxe vários cases de coisas que podem dar certo. Então, a mensagem que eu dou é que a segurança contra incêndio vale a pena, tem que investir, como o Diego comentou, é um investimento. E isso retorna todos os dias e cada minuto que você está naquela edificação. Então, o risco pode acontecer, mas se acontecer, a gente consegue ficar seguro. Então, obrigado de novo, viu, gente? Show, Nossa, Jeffrey, muito bom. Parabéns. Nossa, boa sorte. Ficou difícil pra você. Não, eu já não tenho mais pretensão nenhuma. Se eu terminar em terceiro lugar, já pra mim já tá bom. Pessoal, só agradecer, né, a presença, estar aqui com vocês. Poxa, muito bacana. Aprendi também pra caramba com todos vocês. Acho que o meu recado vai pros projetistas, né, para que vocês sejam criteriosos, exigentes no momento da especificação. Porque ninguém sabe quem vai precisar dessa segurança, né? Inclusive, pode ser vocês mesmos, né? Então, acho que o critério, essa análise, a criticidade, ela vale muito a pena. Então, vocês que são os responsáveis por especificarem tudo isso, especifiquem, né? De forma... Assim, sejam exigentes, sejam criteriosos, exijam dos fabricantes todas as informações necessárias para que vocês fiquem tranquilos para especificar. Porque a gente está falando de um assunto muito sério, que é a segurança, e a gente não sabe se será eu, será você, serão nossos pais, quem vai estar dentro daquele empreendimento na hora que mais precisar. Então, acho que o recado vai nesse sentido. Muito bom, Mandou vocês bem, estão de ó. Valeu, galera. parabéns. Fiquei terceiro, né? Tá bom, valeu, galera.
Gente, muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês, por dividir tanto conhecimento. Acho que sua ideia foi incrível, Luiz, esse debate de todo mundo conseguir falar um pouco e complementando, né, como cada sistema funciona. Acredito que trouxe uma visão muito clara pra galera que assiste de como é muito mais do que a gente imagina. Não é só uma porta, não é só uma selagem, não é só um vidro, não é só uma parede, é muito mais que isso. Então, de novo, quero só agradecer por vocês terem topado de primeira, os três. Tipo, sim, podemos. Eu fico impressionada com Estar isso. juntos aqui é sempre um prazer enorme. Obrigado. É muito bom ter A gente vocês. tá aguardando a edição 2 já, né? Assunto tem. Assunto tem. Se deixar, a gente vai... Vai, né? Eu e o Diego estamos aqui já faz tempo debatendo, né, Diego? É verdade. Vou deixar o contato de vocês, já que precisa de network, Luiz. A gente Exato. vai fazer as honras. Boa. Vou deixar o e-mail, o Instagram e o LinkedIn de vocês pra galera entrar em contato. E pra galera que assistiu, muito obrigada. Semana que vem tem de novo, toda sexta-feira, ao meio-dia, um Prevcast no ar. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.